E aí chegamos, então, ao conflito atual. Eu queria chamar a atenção por que Israel atacou neste momento. Sim. Por quê? Então, vamos lá. O ponto mais importante. O Irã está estava prestes a adquirir sua arma nuclear, tá? Sua bomba atômica. Então, tanto os Estados Unidos quanto os Estados Unidos viu esgotar todas as alternativas. Israel sempre foi intransigente nesse sentido, por saber que era uma questão de tempo ter que impedir a existência de um Irã nuclear. Então, tinha que acontecer antes do Irã ter a sua bomba, que é algo que estava na iminência de se tornar fato consumado. Só que alguns outros fatores são muito importantes. Primeiro, é a guerra civil na Síria. Porque a Síria, o governo do Bashar al-Assad, ele era um alauíta, é uma espécie de uma variante do xiismo. Então, era um aliado de Teherã. Uhum. Então, o colapso do regime do Assad foi importante, tá? Por dois motivos. Primeiro, que garante uma certa neutralidade da Síria, e permite com que Israel ataque esses ativos, ou seja, míssil, bateria de mísseis, radares, etc., posicionados na Síria. Tá? Isso é um fator importante. O segundo, a Rússia está empenhada no conflito na Ucrânia. Então, a Rússia tinha uma presença muito forte de apoio à Síria. Então, a Rússia também foi tirada da jogada. No conflito com o Hamas em Gaza e com o Hezbollah no sul do Líbano, Israel também degradou o poder de combate dessas duas organizações militantes. Eu repito, o Hamas tinha um poder de fogo significativo, o arsenal do Hezbollah era muito maior, muito maior. Né? Então, essas duas esforços militares de Israel contra o Hamas em Gaza e contra o Hezbollah no sul do Líbano também foi muito importante. Tá? E a gente precisa lembrar que Israel foram vários esforços para impedir, não só Israel, mas os próprios Estados Unidos, vários esforços para impedir barrar o programa nuclear iraniano. Primeiro, pressão diplomática. Segundo, embargo econômico. Terceiro, Israel já tinha lançado aquilo que é chamado de Target Killing Policy, né? Campanha de assassinatos seletivos contra cientistas do programa nuclear iraniano, o ataque cibernético contra as centrífugas iranianas, né? Eu fiz menção ao Stuxnet, enfim. E agora fez esse esforço militar. Então vamos lá, por quê? A iminência da bomba atômica iraniana, Rússia fora da jogada, Síria fora da jogada, degradação do poder de combate de Israel, do Hezbollah e do Hamas. Tá? Isso é muito importante. De certa forma também dos Houthis é importante. E o apoio norte-americano. E aí a gente tem que pensar, é por conta da administração do presidente Trump? Eu acredito que não. Acredito que na iminência de Teherã adquirir sua capacidade nuclear, qualquer administração em Washington daria esse apoio a Israel. E os Estados Unidos está envolvido no conflito. Tá? Então até o pessoal falando que é possível que os Estados Unidos intervenha diretamente agora, mas os Estados Unidos já está diplomaticamente fazendo manobras políticas para poder apoiando Israel, com apoio de inteligência, né? Enfim. Então Israel realizou esse ataque. E a gente observa duas formas diferentes de conflito. Tá? Primeiro, o Irã ele é uma opção mais de atrito, tá? Ou atrição. A palavra eu não gosto muito não, mas tem gente que usa esse termo, atrição, atrito. Ou seja, é um volume para saturar. É um volume de fogos muito grande, um volume de mísseis, drones, etc., para saturar a capacidade de defesa israelense. Tá? E Israel, em contrapartida, tecnologicamente mais avançada, ele faz um esforço de
precisão para neutralizar. Então vamos imaginar que o Irã volume para saturar e Israel precisão para neutralizar. Então Israel tem uma teoria de um pensador do poder aeroespacial, chama John Varden. Ele criou uma teoria chamada anéis de Varden, né? São anéis concêntricos, é uma perspectiva sistêmica de aplicação do poderio aeroespacial. Uhum. Israel meio que fez um aprimoramento dos anéis de Varden, tá? Os seus ataques israelenses miraram, no primeiro momento, o programa nuclear israelense, tanto as suas instalações, quanto os cientistas, tá? Mirou também o comando e controle, não só as instalações, os postos de comando e controle, os quartéis generais, como também os líderes militares iranianos. Atacou a infraestrutura econômica, algumas ativos petrolíferos do Irã, que o Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, a economia iraniana depende da produção e exportação de petróleo. Ou seja, está fazendo e também mira os lançadores de foguetes e mísseis. Por que isso é importante? Porque o Irã tem um arsenal muito grande, e tem um estoque muito grande. Só que o gargalo dele são os lançadores. Uhum. Então, se Israel conseguir neutralizar esses lançadores, não corre o risco desse volume do arsenal iraniano chegar a saturar a defesa antimíssil israelense. Tá? E a gente precisa entender qual é o objetivo de Israel. O objetivo de Israel é um objetivo limitado. O objetivo de Israel é interromper o programa nuclear iraniano. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, nós temos que nos perguntar o seguinte: esses ataques israelenses, eles vão pôr fim ao programa nuclear iraniano ou eles vão causar um atraso? Essa é a primeira questão que a gente tem que ver da análise, né, da avaliação dos danos desses ataques. Estão falando também, Israel promoveu uma mudança de regime no Irã. E aí a gente tem que fazer algumas considerações. Primeiro, mudança de regime pode gerar problema, né? A mudança de regime no Irã, por exemplo, gerou problema, né? No Irã não, a mudança de regime no Iraque, né? A deposição de Saddam Hussein gerou problema, etc. Às vezes a mudança de regime ela vem para o bem, tá? Mas às vezes ela gera mais instabilidade. Segundo, talvez ela não tenha efetivamente esse objetivo, mas sim criar pressão política sobre o governo de Teherã, Uhum. né? Se a gente observar as imagens das pessoas deixando Teherã, não é isso? Embora os ataques israelenses tenham sido cirúrgicos, foi feita uma advertência pelo presidente Trump que levou uma fuga de contingente significativo ali, deixando Teherã. Enfim, gera uma pressão política em cima do governo, de tal forma que eles predisponham a negociar, e negociar, nesse caso, é abrir mão do seu programa nuclear. Tá? Esse é o grande problema. Agora, a gente também tem que lembrar o seguinte: talvez o Irã não seja capaz de desenvolver a bomba, pelo menos a curto prazo, mas ele pode munir os seus proxies de material radioativo e eles realizarem atentados com bombas sujas. Tá? O que é uma bomba suja? É uma bomba convencional em que você coloca ali elementos radiológicos ou elementos radioativos que vão gerar. Não é óbvio, não tem um efeito de uma bomba atômica. Mas pega uma região, pega um bairro, até efeito psicológico, né? Uhum. Tem. Mas, enfim, acho muito importante a gente entender, nesse momento, essa questão o Irã, o volume para saturar, a gente observa nisso aí, ó, né? Volume de fogos muito grandes, batendo quase que indiscriminadamente, né? E Israel, por outro lado, é a precisão para neutralizar. Então, se a gente observar esses ataques, como é que eles estão concentrados em alvos específicos. Repito, é quase que fosse um aperfeiçoamento ali dos anéis de Varden. Varden, não, Warden, né? Se aí os Estados Unidos entram, já vai inventar... Cara, vamos lá. Melhor cenário para os Estados Unidos. Melhor cenário para os Estados Unidos é os Estados Unidos alcançar seu objetivo político. Nesse caso, que é... Derrubar o regime. Não sei nem se derrubar o regime é tão vantajoso para os Estados Unidos, mas digamos que seja. Mas o mais importante é pôr fim ao programa nuclear iraniano.
o ideal para os Estados Unidos é fazer isso sem precisar, vamos dizer assim, colocar a mão na massa. Continuar dando o apoio que ele está dando para Israel. Está dando apoio... Moral. Não, fazendo manobras diplomáticas importantes. Com certeza inteligência, né? Talvez mais para frente, se o conflito prolongar, em fornecimento de material bélico para Israel. Lembrar que os Estados Unidos, se não fosse o apoio norte-americano em 73, Israel, talvez a guerra do Yom Kippur, talvez tivesse tido um outro desfecho. Mas o cenário ideal para os Estados Unidos é não ter que colocar a mão na massa. Muita gente especulando, né, nas mídias sociais, na mídia formal, os Estados Unidos ameaçando entrar no conflito. E talvez isso seja mais uma forma de pressionar o regime iraniano. O ideal para os Estados Unidos é que ele não meta a mão na massa. Tá? Será que dá para confiar no regime iraniano? Eles falam, não, tá bom, não vamos interromper o nosso... Cara, talvez, não é confiar, né? É deixá-los numa condição em que o programa nuclear deles se torne inviável. Daí, essa pergunta sua que vai alimentar a ideia. Não seria melhor promover uma troca de regime? Tá? É algo a se pensar. O que poderia substituir o regime iraniano? Porque agora tem parece que tem um herdeiro aí. O neto se não me engano, é o neto do Shah Reza Pahlavi. Cara, não seria uma opção pro Irã, tá? Até mesmo porque, salvo o melhor juízo, quem lançou esse nome foi o próprio governo israelense, né? Então, mas o Irã existe oposição interna. Existe oposição interna ao regime. Então, seria identificar esses grupos e promover, empoderar esses grupos, né, e dar apoio. Só que lembrando que toda troca de regime, existe uma possibilidade muito grande de gerar mais instabilidade do que estabilidade propriamente dita. Tem um outro mapinha que eu acho interessante, aquele que tem Israel em várias frentes. Se puder colocar aí, eu acho interessante. Porque Israel está talvez super estendendo a sua capacidade militar, né? Tem um mapinha que mostra aí Israel... Não, é outro, cara. É um que mostra Israel combatendo no sul do Líbano, na Síria, no Iêmen. Pode ser aquele vídeo. Em Gaza. Pode ser aquele vídeo. Não, antes desse vídeo. Eu queria... Esse aí, ó. A gente vê Israel combatendo na Síria, né? No sul da Síria ali, combatendo... sobretudo na Síria, para neutralizar o arsenal que o Irã depositou ali durante a Guerra Civil Síria. Tá? Aqui é Hamas, Gaza. Hamas em Gaza, o Hezbollah no sul do Líbano, aí tem as milícias xiitas no sul da Síria, o Iraque em menor medida, porque existem milícias xiitas pró-Irã que operam dentro do Iraque, a gente fez menção a algumas delas, dentre as quais o Katib Hezbollah, né? E o próprio Irã, então, sem dizer o Iêmen, né? Ou seja, Israel está super estendendo a sua capacidade militar, né? E aí mostra esse videozinho que ele mostra, de uma maneira geral, algumas áreas de tensão ao redor do planeta, né? A gente, por exemplo, o que eu fiz umas anotações aqui, parece que a Alemanha autorizou, por exemplo, a Ucrânia, a gente vai voltar em Israel, mas só para vocês entenderem as tensões, porque está acontecendo isso tudo envolvendo Israel e Irã, mas a guerra lá na Rússia não acabou, as tensões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Sudão. Tudo isso. Esse vídeo vai exemplificar bem. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é guerra interna. Guerra interna. Morre mais gente do que lá, né? Não, aqui é o ano inteiro. Que é full. Tem som? Tem, mas... conflito em Gaza, na Cisjordânia, Líbano, Irã. Aí vai lá na Ucrânia. Índia e Paquistão. São todos conflitos que não são de agora, né, cara? São conflitos latentes aí que se prolongam aí por décadas. As pessoas falam em Terceira Guerra Mundial, ela já está acontecendo. Cara, essa pergunta é interessante, cara. Vamos entender o seguinte. Eu vi até outro dia o comandante Leonardo Matos comentando isso lá no seu programa semanal, Conexão Gel. A gente precisa entender o que a gente chama de guerra mundial.
Tá? A Primeira Guerra Mundial, quando terminou, ninguém chamou de Primeira Guerra Mundial. Ela foi conhecida como Grande Guerra. Ela passou a ser chamada de Primeira Guerra Mundial quando fizeram uma segunda. Tá? Mas esses dois conflitos, eles vão marcar o ápice da guerra industrial entre estados. É o paradigma da guerra industrial entre estados. Tá ok? São dois conflitos que vão ter basicamente as mesmas características. E a Segunda Guerra Mundial vai nascer da primeira. Tá? E aí eu faço até uma advertência. Muito importante, porque a Segunda Guerra Mundial ela era inevitável. Tá? Não precisava ser como foi. Mas ela surge em decorrência das decisões políticas tomadas a partir de 1919. Então, a Segunda Guerra Mundial foi desenhada. Tá? É lógico que ninguém tinha essa intenção, mas foi desenhada. Tá? A Primeira Guerra Mundial, uma das causas dela foi a inépcia dos líderes mundiais, sobretudo os líderes europeus, de não saberem liderarem um mundo num período de grandes transformações advindas da tecnologia. Então, aquilo que era para ser um período de prosperidade e cooperação impulsionado por transformações tecnológicas, se transformou em quase meio século de destruição. Tá? Então, é bom a gente fazer essa analogia com a Primeira Guerra Mundial, porque o mundo hoje vive uma aguda crise de liderança. Tá? É muito importante a gente ter esse entendimento. Mas voltando à sua pergunta, aquilo que a gente chama de Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas correspondem a um modelo de conflito armado, a guerra industrial entre estados, o paradigma da guerra industrial entre estados. A Terceira Guerra Mundial ela já foi travada. Foi a Guerra Fria. Por quê? Porque aquele padrão de beligerância que atendia ao modelo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, com o advento da era nuclear, ele tornou esse padrão de beligerância inviável. O arsenal nuclear da OTAN e do Pacto de Varsóvia impedia o confronto direto entre os dois blocos. Então, no período da Guerra Fria, a Terceira Guerra Mundial foi transpassada para o terceiro mundo. Lembra que eu falei aqui? Tudo era colocado em duas trincheiras. A gente começou falando do Mossadegh lá em 51, a Operação Ajax, terrorismo no Oriente Médio, guerra de libertação na Ásia e na África, terrorismo na América Latina. Isso, invariavelmente, era atraído para a lógica obtusa da Guerra Fria. Então, o confronto entre Estados Unidos e Rússia ele se deu no terceiro mundo. Tanto é que o pessoal brinca, aquele filme lá, O Senhor das Armas, né, interpretado pelo ator Nicolas Cage, ele fala um negócio muito interessante. A verdadeira arma de destruição em massa do século XX não foram as bombas atômicas, não foram os mísseis balísticos intercontinentais. Porque enquanto esses mísseis balísticos intercontinentais, com suas ogivas nucleares, permaneciam inertes nos seus silos, o fuzil AK-47, né, o Kalashnikov, no terceiro mundo, se tornou a verdadeira arma de destruição em massa. Hoje a gente tem um mundo em ebulição, em conflitos em diferentes regiões. Pode descambar para um conflito global. Essas dinâmicas geopolíticas, elas já sinalizam para isso. Se você observar, tem conflito no mundo inteiro. Tá conflito no mundo inteiro. Eles só não podem entrar debaixo de uma lógica. Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o alinhamento de três potências, vamos usar a terminologia de hoje, três potências revisionistas: Japão, Alemanha e Itália. Né? Elas tinham ambições colonialistas, a Itália no norte da África, a Alemanha no leste da Europa e o Japão no Pacífico. Não é isso? Desafiando o status quo. Hoje, essas potências revisionistas, Irã, China, Rússia, elas pelejam, né? Elas orientam suas grandes estratégias para uma redefinição de equilíbrio de poder global, admitindo, né, sobretudo Rússia, a China ela só busca alterar a hegemonia, aquilo que é a hegemonia norte-americana virar a hegemonia chinesa. Mas a Rússia, por exemplo, o Irã, é uma perspectiva de multipolar, né, ou policêntrica, que parte do pressuposto que o mundo acomoda múltiplos centros de poder. Então,
A gente não pode... O cuidado que a gente tem que ter é que esses diferentes conflitos eles não sejam, vamos dizer assim, enquadrados na mesma lógica. Eu fiz menção aqui ao comandante Leonardo dos Matos, ele fala, tem um negócio, ele lembra uma coisa interessante. A Segunda Guerra Mundial, ela só se tornou mundial em 1941, quando o Japão ataca Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra. Porque até então era uma guerra... Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, a Alemanha esperava que a França e a Inglaterra não fossem fazer nada. Então, quando eles declararam guerra, historicamente a gente coloca lá o marco de início da Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939. Então, em 1º de setembro de 1939, todo mundo achava que queria voltar rápido para casa, entendeu? Uhum. Então, assim, quando fala a terceira Guerra Mundial, a gente precisa entender que a Terceira Guerra Mundial ela já aconteceu. Tá? De forma bem, a Guerra Fria, se a gente parar para ver, foi a Terceira Guerra Mundial. E um conflito global hoje, talvez ele não obedeça à mesma lógica dos conflitos da primeira metade do século XX. Não vão se subordinar àquela lógica rígida do paradigma da guerra industrial entre Estados. Embora você pegue lá conflito como na Ucrânia, em termos operacionais e táticos, eles têm muitas características que remontam lá, lembram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? É lógico. Lembrando que é o seguinte, cara, a primeira arma que o ser humano usou foi pedra e pau. A gente usa pedra e pau até hoje. É só pegar as forças de defesa de Israel lá na Cisjordânia, paulada e pedrada para tudo quanto é canto. Tá? Cavalo. Os Estados Unidos entrou no Afeganistão, suas forças especiais montando a cavalo. Não é isso? Então, assim, não é questão do meio que você está utilizando. É como você interpreta o uso da força, né, numa sociedade pós-industrial, uma sociedade pós-moderna.